Roda. Pessoal, bom dia. Estamos agora no último dos últimos momentos do evento, né? Que agora é uns depoimentos, né? Algumas falas aqui de quem faz o Nós Propomos aqui em Caicó e no Rio Grande do Norte. No primeiro momento vocês ouviram aí a fala do professor Rosalvo Carneiro, professor da UERN, né? Inclusive a nossa querida Francisca Elizonetti, entre aspas, carinhosamente Lili, né? Tem que ficar sempre fazendo isso, né? Porque ninguém chama ela para Elizonetti, acho que nem a mãe dela chama assim, ou chama ela de Lili. E a única pessoa que eu conheço que chama ela de Elisonete é o professor Diego Salomão, orientador dela aí, basicamente. Então a professora Elisonete, que é a professora efetiva, né, da UERN em Açu, né, eu, o professor Rosalvo e a professora de Sexto, em FRN de Parnamirim, tocamos o Nós Propomos aqui no Rio Grande do Norte, né, como inclusive falamos aqui ao longo do evento, e hoje justamente vamos trazer essas experiências do como ele está ocorrendo aqui no nosso estado de forma direta, prática, né? Ouvimos agora o professor Rosalvo Carneiro, da UERN de Pau dos Ferros, e agora a gente vai ouvir outras duas pessoas, na verdade vamos convidar 3 pessoas para vir para cá, para a mesa, que fazem também o projeto. Primeiro vamos chamar aqui o professor Gerson Brenner. Professor Gerson Brenner, por favor, se dirija aqui à mesa. Professor Gerson Brenner, professor de vocês, né? Defendeu o mestrado há pouco tempo, está aí nessa luta aí, né? Aparecendo cada vez mais trabalho, agora até Geografia Agrária, Gerson Brenner está também, né? Faz parte do processo. Substituto é isso mesmo, é luta. Pode sentar, meu amigo, fica à vontade, sente-se, meu amigo. E aí o Gerson Brenner também participou desse projeto ainda lá no começo, né, Gerson? Quando você ainda era aluno da graduação, né? Foi, vamos colocar assim, um primeiro bolsista. Hoje tem o Luan, que está aí na parte técnica também, que hoje é o bolsista. E um dos pioneiros, né, professor Marcos Vinícius, por favor. Marcos Vinícius, que é também, assim como vocês, licenciado em Geografia, estava sentado aí nessas mesmas cadeiras há 13 anos atrás, 14 anos atrás, né, Marcos Vinícius, quando estava fazendo a graduação. Hoje ele é professor efetivo aqui da Escola Estadual Calpurnia, Caldas de Amorim. O Calpurnia, Caldas de Amorim, minha cara Lívia, quem nos assiste aí no outro lado da tela, é uma das maiores escolas estaduais do interior do Rio Grande do Norte, é uma escola enorme em todos os sentidos, em número de alunos, em número de professores, em espaço físico, né? Hoje, infelizmente, ela está interditada para reforma. A gente, inclusive, aproveita o espaço, faz o apelo novamente para que o governo estadual do Rio Grande do Norte termine essa reforma o quanto antes. Eles estão funcionando provisoriamente nesse momento aqui na Faculdade Caicoense Santa Teresina, instituição de ensino superior privada que nós temos aqui em Caicó, que não é a estrutura ideal, é uma boa estrutura, é verdade, mas não é a estrutura ideal, porque não é o espaço escolar propriamente dito. E a gente falou muito da questão do lugar. O lugar deles é a Zona Oeste de Caicó, é o bairro da Barra Nova e adjacências. Então isso complica bastante, né, esse processo de não ter lá o seu espaço físico devidamente funcionando. Então isso é muito ruim. A gente espera que isso resolva o quanto antes. E o Marcos Vinícius está tocando com a gente. Nós propomos, inclusive, nessa semana nós estamos passando, né, pelo mês de agosto, teremos um momento sobre o Agosto Lilás. Vocês estão todos convidados. Sexta-feira vai ser no Calpurnia, Caldas de Amorim. Também na sexta-feira vai ser no Raimundo Guerra. Amanhã vai ser no José Januário e no Antônio Aladim de Araújo, né? A gente faz um projeto nas 4 escolas, então nós vamos fazer palestras, distribuição de panfletos, falar desse problema da violência contra a mulher, que é um problema que tem que ser urgentemente sempre exaltado e falado, né? A gente tem que sempre destacar e falar sobre essa triste realidade. Então nós vamos ter essa atividade na quinta e na sexta, nessas 4 escolas que são parceiras do Nós Propomos. E não menos importante, claro, né? Vamos chamar uma dessas idealizadoras, uma dessas pessoas que estão segurando, que por sinal, ela começou o projeto aqui nesse mesmo anfiteatro, há exatamente 2 anos e 4 meses atrás, em 23 de abril de 2023. Que é a professora Francisca Elizonetti, vulgo, né, carinhosamente conhecida Lili, professora da UERN, né, em Açu, né, do Departamento de Geografia lá da UERN de Açu, e a professora Lili que está tocando o projeto. E o projeto, inclusive, ela tem ainda mais capilaridade espacial, vamos colocar assim, do que a gente, porque aqui a gente coloca o projeto em Caicó, o colega Rosalvo toca o projeto em alguns municípios adjacentes de Pau dos Ferros, mas a professora Francisca Elizonetti, ela simplesmente toca o projeto no município de São Rafael. E para quem de repente não conhece o estado do Rio Grande do Norte, né, meu caro Luan, São Rafael, que está a cerca de 90 quilômetros aqui de Caicó, São Rafael fica como se fosse no meio do caminho entre Açu e Caicó. Então não é um município adjacente à sede
do curso de Geografia da UEM de Açu. Então, é um desafio maior ainda fazer o projeto em São Rafael, eu pelo menos considero, porque não fica ali vizinho à sede. Aqui, para contextualizar quem é da nossa região aqui, que a gente chama historicamente de Seridó Potiguar, é como se de repente estivesse fazendo o projeto na querida Florânia. Ou seja, 80, né, 90 quilômetros, ou mais ainda, né, você, Tenente Laurentino Cruz, né, Tenente Laurentino Cruz, que é quase 100 quilômetros, né, daqui de Caicó. Então, é como se estivesse fazendo numa distância bem considerável da sede. Acho que São Rafael 60, né, quilômetros, mais ou menos 50, 60 quilômetros de Açu. Então, não é fácil você fazer um projeto assim tão distante da sede, que você não tem exatamente essa facilidade de trazer objetos, equipamentos, enfim, é difícil. Então, a gente tem que, inclusive, né, dona Márcia, exaltar isso aí, porque não é um processo fácil. A gente faz aqui praticamente, entre aspas, no quintal de casa, né, que é o que a gente pode fazer hoje. Mas a gente tem até uns sonhos, né, até eu diria, meu caro Luan, que está aí registrando as imagens, uns devaneios de fazer o projeto em outros municípios do Seridó. Mas para isso é preciso pernas para fazer, mas a gente espera que um dia a gente consiga realmente espalhar. Mas é como o professor Sérgio Claudino falou ontem mesmo, né, na abertura, é importante que todos vocês também sejam multiplicadores do nosso propósito. Então, que o projeto realmente não fique só restrito, né, portanto, a Caicó, que a gente possa levar mais para adiante. Então, para começar, a gente vai passar primeiro para o professor Marcos Vinícius, para ele contar um pouco da experiência dele, como é que ele vê o Nós Propomos, o que é que ele acha de positivo, o que é que pode melhorar, ele aproveita e já fala aqui na cara também, o que é que pode melhorar do projeto, enfim. Marcos Vinícius, fica à vontade, a palavra é sua. Bom dia a todos, primeiramente. Sou Marcos Vinícius, professor da ECAN, né, a Escola Estadual Professora Calpurnia Caldas de Amorim, né. Já faz algum tempo, né, que a gente está junto, né, tendo o projeto Nós Propomos na nossa escola. É bem interessante, né, os alunos têm gostado muito, têm participado, né, estão bem engajados. Esses momentos são essenciais, do meu ponto de vista, né, porque infelizmente a BNCC ela não trabalha com algumas temáticas, né, que são realmente importantes, né, para os cidadãos de modo geral, né. Então, quando o projeto vem com universitários, com outros profissionais, até a escola para falar sobre alguns temas relevantes, isso é bem importante para esses alunos, né. Enquanto cidadãos, eles podem fazer muito para ajudar a sociedade, né, mas como fazer se eles não tiverem o acesso ao conhecimento, né? Então, através da conscientização, eles podem ter o conhecimento e assim fazerem a parte deles, né? Por exemplo, recentemente teve um momento em que a gente recebeu, junto com o professor Iaponi, um guarda de trânsito, né, que falou um pouco sobre a educação no trânsito, né? O que eles podem fazer para poder ajudar a melhorar o trânsito na nossa cidade, né? Tendo em vista que aqui é praticamente um caos, né? Especialmente nos finais de semana, né? Enfim, outras temáticas também, como por exemplo, prevenção do câncer de mama, prevenção do câncer de próstata, né? Então, são temáticas que na escola são essenciais, mas nem sempre há momentos para que isso aconteça. E aí os universitários, os profissionais chegando nesse ambiente escolar para falar com os alunos, com certeza vai torná-los mais conscientes e cidadãos melhores. Eles com certeza vão pegar esse conhecimento e transmitir também para seus familiares, né, colegas, amigos. Então não é algo que fica restrito apenas ao ambiente escolar, onde eles estão ali naquele determinado momento, mas eles levam esse conhecimento para outras pessoas, né. Outra coisa que eu acho interessante que acontece é que eles podem se inspirar nesses profissionais para eventualmente se tornarem iguais a eles futuramente. Por exemplo, um profissional de saúde que trabalha a temática da prevenção do câncer pode inspirar um aluno a querer ser igual a ele no futuro. Gostaria de ser igual a esse profissional. Gostaria de ajudar mais a minha cidade, meus amigos, a minha família, né? Trabalhando nessa área da saúde. Infelizmente, alguns alunos chegam no ensino médio sem saber muito o que vão fazer depois de concluírem os estudos. Então, esses profissionais podem ser um norte para poder ajudá-los a saber melhor e como eles querem trilhar. Então, a gente já recebeu profissionais de saúde, guardas de trânsito, enfim, outros universitários. Aliás, os próprios universitários que vão até a escola para falar com os alunos da escola também tem certo ganho, né? Ou se beneficiam, né? Porque estão se preparando mais
em lidar com o público, falar com muitas pessoas, né, falar com jovens, interagir com eles. Então, é uma coisa positiva, não só para os alunos da universidade, como também para os alunos da escola. Então, é um projeto que só tem beneficiado, né, o nosso contexto lá da ECAM. Com certeza, muitas outras escolas também se beneficiam com isso. E eu espero que a gente tenha continuidade com isso por um bom tempo. Eu acredito que isso vai crescer não só aqui em Caicó, mas também a nível nacional, como foi dito, né? Mais de 20 unidades, né, federativas já têm o projeto funcionando. Eu espero que se amplie cada vez mais e se torne cada vez mais conhecido, né? No ambiente acadêmico e escolar, a nível estadual e nacional. Obrigado, Marcos Vinícius, parceiro nosso desde o primeiro momento, né? E aí a gente também aproveita, né, o espaço para rememorar também o professor Fábio, né, que não teve hoje como vir, mas também está conosco, amanhã vai nos receber, inclusive, para a atividade. O professor Dogivan, que também vai receber amanhã a gente. O Marcos, que vai nos receber depois de amanhã aqui na ECAM, né? Coloca aqui, porque por enquanto está funcionando na Faculdade de Caicó em Santa Terezinha, mas tem fé que vai 2026, 2027, 2028, em algum momento vai voltar lá para a Barra Nova. E claro, né, o Joelson, né, que é da Escola Municipal Raimundo Guerra, lá no Alto da Boa Vista, que vai fechar esse momento, né, que a gente vai fazer essas falas interligando o Augusto Lilás, e nós propomos lá no bairro do Alto da Boa Vista, na zona norte de Caicó. Então, claro, a gente também faz uma saudação especial a eles. E aí a gente também vai dar o depoimento de um egresso, né? Gerson vai falar como é. Gerson é egresso de tudo, né? É egresso da graduação aqui. Há 2 anos atrás, você vê como é a vida. 2 anos atrás, Gerson estava sentada, igual a vocês, terminando a licenciatura. Está aí hoje, trabalhando com vocês em sala de aula, acabou de terminar o mestrado, né? Que ele emendou, né? Emendou a graduação e emendou o mestrado. Mas o Gerson hoje está aqui para falar principalmente sobre o projeto, né? Porque o Gerson está conosco, né, desde 2019, né? Foi sua primeira e única bolsa durante, né, a graduação. E ainda não era, nós propomos em 2019, era o projeto Cidade Educadora. É importante falar que a Cidade Educadora, inclusive, é inspiradora do Nós Propomos. Isso foi falado pelo próprio professor Sérgio Claudino. Claro que não é completamente, mas em certo modo sim. A Cidade Educadora, que para quem não conhece, até para quem está nos ouvindo aí no outro lado da tela e que está nos vendo aqui no auditório, o Cidade Educadora foi uma espécie de conferência que foi feita lá na Europa. Começou primeiro em Bolonha, na Itália, depois foi se espalhando pelo mundo no começo dos anos 90, que era justamente uma série de atividades, de medidas para tornar as cidades efetivamente locais de educação, de conhecimento, de expansão das ideias, das discussões, dos debates. Algumas cidades brasileiras abraçaram, né? Oficialmente hoje no Nordeste apenas uma cidade educadora, é Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza. Ela oficialmente é uma das signatárias da carta, uma das primeiras no Brasil, inclusive fica aqui no Nordeste, perto da gente, a menos de 400 quilômetros aqui de Caicó, onde nós estamos falando nesse momento. Mas infelizmente ainda foi um projeto que careceu mais de avanços. Então quem sabe nós propomos, né, humildemente aqui dentro da educação geográfica, a gente também não consegue fazer essa inspiração com a Cidade Educadora. Então a gente tenta fazer essa ponte com os dois, não é exatamente igual. Luan, que está aí na técnica, né, nos bastidores, sabe que não é exatamente a mesma coisa. O Luan, que é um assíduo leitor dos dois, da Cidade Educadora, nós propomos. A gente sempre fica debatendo lá no Labogel a respeito, mas sem dúvida nenhuma foi um inspirador. E o Gerson Brenner vai contar um pouco da experiência dele no projeto, né, no Cidade Educadora, e depois, já no final, né, da sua graduação, nós propomos. Bom dia, estão me ouvindo todos. Eu não gosto muito de microfone, porque minha voz fica um pouco distorcida, então eu nem uso muito mais. Minha fala é mais no sentido da articulação da cidade. Porque o que me interessava mais, quando eu estudava lá em 2019 com Iaponi, era o sentido de pensar a cidade não a partir somente da graduação, por exemplo, do ensino superior, mas pensar a partir da base. Quem seria a base? São os próprios alunos, né, os educandos da cidade, das escolas de ensino fundamental, de ensino médio. E aí, a Cidade Educadora, ela veio, né, de um viés, na verdade,
o próprio Nós Propomos, ele vem desse viés da cidade educadora, se a gente for pegar as particularidades da cidade educadora, e eu estou falando da cidade educadora porque foi o primeiro projeto que participei aqui na graduação, lá em 2019, e aí ele foi se transformando e se tornou, acho que em 2020 ou 2021, Nós Propomos. E aí a Poli começa a tratar do Nós Propomos e ingressar um pouco disso. E aí eu penso nisso porque o próprio pensamento do espaço urbano, e aí a gente trata do espaço urbano a partir de Corrêa, que ele vai falar que o espaço urbano ele é articulado, fragmentado, né, também. E Rossini vai falar também que o espaço urbano e até mesmo a cidade, ela é um palco das relações sociais, né? E aí a gente tem que entender, porque como é que a gente vai entender, por exemplo, a dinâmica urbana de Caicó a partir dos sistemas de transporte que ocorrem aqui? No caso do tráfego, né, dos carros, das motos, porque aqui realmente parece o trânsito da Índia. Então, como é que a gente vai aprender sobre isso? Porque a gente sabe que a cidade é pensada e é desempenhada por uma determinada classe. E essa classe, ela mobiliza toda essa dinâmica. E a partir disso, a gente tem que dar vez também a gente que chega da base, por exemplo, na escola, no ensino básico, que só vê aquilo, mas não sabe o motivo que aquilo está daquele jeito. Então, se a gente está pensando na geografia, e a geografia tende a dar um pensamento crítico, né, aos educandos, então por que não pensar justamente essa articulação a partir desses alunos? Para que esses alunos cheguem, e é como na palestra ontem a gente pôde perceber, cheguem ao governo, ao Estado, e digam, ó, é aqui que estamos falhando. Por quê? Porque a gente tem que pensar a cidade também. Nós somos parte dessa cidade. Nós somos parte do espaço urbano. O espaço urbano aqui a gente já faz uma delimitação diferente entre cidade e espaço urbano, em que o espaço urbano a gente vê essas relações sociais se aflorando e a cidade como concreto, né? Como algo do visível, né? Que a gente pode perceber no particular. Mas, fora isso, a gente tem que perceber que nós, quanto educando, temos que compreender justamente a cidade. E foi isso que eu pude aprender desde a cidade educadora até o Nós Propomos. Porque no Nós Propomos, aí sim, a gente vê de fato isso se concretizando. A gente vê de fato os alunos se interessando e parte de coisas básicas, né? São coisas básicas que, essas coisas básicas, elas se tornam algo forte e algo que pode sim melhorar a cidade em que a gente vive. Então, o Nós Propomos é um projeto muito importante e vocês, eu acredito que a maioria daqui são licenciandos, né? Então, vocês vão perceber que isso, pelo menos lá quando vocês estiverem atuando, isso vai ser fundamental. É fundamental trabalhar com essas particularidades. E aí, é isso, minha fala é mais nesse ponto, né? E a professora Lili, ela vai explicar melhor, né, sobre esses processos e tudo mais. Vocês vão perceber que isso é fundamental, principalmente quando vocês estiverem atuando. E é isso, pessoal. Muito obrigado e bom dia.